Deus enviou qual profeta para confrontar Davi por seu pecado com Batseba? Davi cometeu adultério com Batseba enquanto seu marido estava. Depois da morte de Urias, Davi tomou Batseba como sua esposa. Eles tiveram um filho chamado. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Quiz Bíblico. Eu sou a Eliane e estou muito animada em apresentar a vocês um vídeo incrível hoje. Antes de iniciarmos, gostaria que você desse seu apoio, compartilhasse e enviasse para outras pessoas. Sua participação é fundamental, pois isso aumenta a relevância do vídeo e faz com que o YouTube entregue para mais pessoas. Bora começar? Pergunta número 1. Davi cometeu adultério com Batseba enquanto seu marido estava: A. Viajando, B. Doente, C. No campo de batalha, ou visitando parentes. 10 segundos para responder. Resposta correta: no campo de batalha. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 4. Pergunta número 2. Quando Davi soube que Batseba estava grávida, ele tentou encobrir sua ação chamando seu marido, Urias, de volta. Urias era A. um soldado, B. um sacerdote, C. um profeta, D. um agricultor. 10 segundos para responder. Resposta correta: um soldado. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Segundo Samuel, capítulo 11, versículos 6 ao 9. Pergunta número 3. Davi então tentou fazer Urias dormir com sua esposa para encobrir a gravidez. No entanto, Urias se recusou porque A. ele estava doente, B. ele estava servindo ao rei, C. ele não amava Batseba, D. ele não queria ter filhos. 10 segundos para responder. Resposta correta: ele estava servindo ao rei. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 10 e 11. Pergunta número 4. Davi ordenou a qual comandante do exército que colocasse Urias em uma posição perigosa na batalha? A. Joabe, B. Abner, C. Jonatas, D. Samuel. 10 segundos para responder. Resposta correta: Joabe. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 14 e 15. Pergunta número 5. Depois da morte de Urias, Davi tomou Batseba como sua esposa. Eles tiveram um filho chamado A. Samuel, B. Salomão, C. Absalão, D. Amnon. 10 segundos para responder. Resposta correta: Salomão. Depois, Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 24. Antes de seguirmos com nosso quiz bíblico, gostaria que colocassem nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo este vídeo e também nos digam quantas respostas corretas já conquistaram até agora. Estou animada para ver as respostas de vocês. Então, bora continuar. Pergunta número 6. Deus enviou qual profeta para confrontar Davi por seu pecado com Batseba? A. Samuel, B. Elias, C. Natã, D. Isaías.
10 segundos para responder. Resposta correta: Natã. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 14. Pergunta número 7. Como o rei Davi reagiu perante a parábola contada pelo profeta Natã? A. Indiferença. B. Fúria. C. Arrependimento. D. Confusão. 10 segundos para responder. Resposta correta: fúria. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos 5 e 6. Pergunta número 8. O que Davi fez quando seu filho com Batseba ficou doente? A. Orava a Deus por cura. B. Jejuava e se humilhava diante de Deus. C. Buscava a ajuda dos médicos. D. Tomava remédios naturais. 10 segundos para responder. Resposta correta: jejuava e se humilhava diante de Deus. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 15 e 16. Pergunta número 9. Mais tarde, Salomão, o filho de Davi com Batseba, se tornou o rei de Israel. Salomão era conhecido por sua A. Sabedoria. B. Força física. C. Coragem militar. D. Habilidade musical. 10 segundos para responder. Resposta correta: sabedoria. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 e 30. Pergunta número 10. Qual é o número do salmo que Davi escreveu expressando arrependimento por seu pecado com Batseba? A. Salmo 23. B. Salmo 32. C. Salmo 51. D. Salmo 91. 10 segundos para responder. Resposta correta: Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Salmos 51, versículo 1 ao 19. Espero que todos tenham se divertido. Agradeço a todos que chegaram até aqui e nos vemos no próximo vídeo.